Ainda sobre Moçambique, e agora vamos falar com o nosso convidado, ele é um jornalista de investigação, Luís Nachode. Como eu estava a dizer, Venâncio Mondlane, o candidato da Renamo, o principal partido da oposição moçambicana nas eleições autárquicas em Maputo, defendeu hoje que os juízes do Conselho Constitucional devem ser disciplinados e criminalmente responsabilizados pelo acordo em que validaram e proclamaram os resultados dos escrutínios das eleições locais de 11 de outubro. Em Maputo temos então o Luís Nachode, ele é um jornalista de investigação. Vamos então falar sobre por assim dizer, o pedido da Renamo para que os juízes constitucionais sejam responsabilizados e, se possível, levados então perante a justiça. Luís, bem-vindo a este programa Washington Fora de Horas. É, como dizem os americanos, um desejo sem grande possibilidade de avançar, este da Renamo, de Venâncio Mondlane, de responsabilizar e disciplinar os juízes do Conselho Constitucional devido a toda esta embrulhada relativamente às eleições locais, aos resultados? Bom, saudar aos ouvintes e telespectadores do África Fora de Portas, primeiro, e segundo, dizer de que a ação popular que o Venâncio está a levar pode ser que se configure em glória no final, pelo fato de ele estar a recorrer para instituições, como no caso do Conselho Constitucional, que é o último órgão que delibera, e as suas decisões, como nós sabemos de lei, são irrecorríveis. Mas é interessante estes atos de cidadania de Venâncio Mondlane, na medida em que o próprio Conselho Constitucional é um colégio de 7 juízes, e 2 dos juízes que são nomeados no âmbito das paridades que existem aqui, desde o Acordo Geral de Paz, são oriundos da Renamo. E notou-se isto neste acordo do Conselho Constitucional que proclamou e validou os resultados, é que tanto os que foram nomeados pela Frelimo, pelos que vêm da Renamo, e a figura que é apontada pelo Presidente e pelo Parlamento, nós não vimos aqui nenhum voto vencido neste acordo no Conselho Constitucional. Significa que tanto os membros deste colégio, vindos pela Frelimo, vindos pela sociedade civil e vindos pela Renamo, foi proclamação. É um pouco estranho, na medida em que esta deliberação do Conselho Constitucional, com várias lacunas, este é um debate que está a ocorrer aqui na sociedade moçambicana, levanta as questões tais quais o que é que os juízes apontados pela Renamo para este Conselho Constitucional estiveram a fazer ao ponto de concordarem com atos surrealistas e não declararam o seu voto vencido. Luís, o que é que achas que é esta divisão, por assim dizer, entre os membros da Renamo no Conselho Constitucional e Venâncio Mondlane e provavelmente outras partes do partido Renamo? O que é que achas que é esta divisão? Há aqui uma divisão ou é Venâncio Mondlane a tentar só manter, de alguma forma, este assunto nas notícias? Muito mais do que a própria direção da Renamo, nota-se claramente um inconformismo na pessoa do Venâncio Mondlane, e isto em função daquilo que foi o escrutínio, não é? Há dias, pela primeira vez, a Renamo, o gabinete de Venâncio Mondlane acabou por partilhar as atas das eleições e as mesas de votação e os resultados, em que mostra claramente em que ele esteve sempre em frente do principal candidato do partido no poder que o seguia nesta votação. E isto mostra, de certa forma, um inconformismo que ele vai levar até o seu extremo, porque a própria direção da Renamo, muito estranhamente, no dia da validação e proclamação dos resultados, aconselhou o Venâncio Mondlane a não continuar a fazer as marchas que vinham fazer naquele dia. E só no dia seguinte, portanto, 24 horas depois, é que nós vimos a presidência da Renamo, numa conferência de imprensa, dirigida pelo presidente da Renamo, a dar o seu ponto de vista, a sua opinião de repúdio sobre as eleições. Mas nós estamos a ver um Venâncio muito proativo,
muito acima do seu partido e nota-se também que ele se sente, pode não dizer isto publicamente, mas ele se sente a certo ponto órfão da direção do partido, da direção da Renamo, que ele contava que estivesse muito mais proativos com ele nesta sua ação popular. É como se ele se sinta, de alguma forma, não apoiado pelo seu próprio partido, quando os resultados, pelo menos contagem paralela, mostravam que ele teria ganho. Terá a ver com isso? Como é que se explica, então, a posição da própria Renamo, a posição do partido Renamo, então, em relação aos resultados? A direção do partido de Renamo parece-me estar a ser um pouco dúbia neste momento. Há correntes que advogam que há dois fenómenos políticos na Renamo que progrediram nos últimos tempos ao nível da aceitação. Falo especificamente do Venâncio Mondlane e de Manuel de Araújo, e que a ascensão política destes dois que catalisam a juventude, que é a nossa maior fatia aqui para as eleições, não é do agrado da direção da Renamo. Parece-me que há as hostes saídas da luta dos 16 anos, aqueles que pegaram em armas, começam a olhar com desconfiança para estes dois e muito provavelmente há de acabar por emergir a questão que também tem acontecido no Partido do Poder, em que vai ser preciso olhar para as credenciais destes dois em função do seu histórico dentro do partido. A Renamo ainda infelizmente, tal como a Frelimo também, é um partido que ainda tem a gênese militar, e aqueles que pegaram as armas para as suas insurreições, para a luta pela independência ou pela luta pela democracia, sempre arvoram-se no direito de continuar a estar à frente dos destinos. Mas os sinais que nós tivemos nessas eleições mostram a força, a pujança destes dois, e vou falar muito especificamente do Venâncio, de quem estamos a falar, que é a figura que ao longo dos últimos 2-3 anos, para mim foi provavelmente o político que melhor uso fez das redes sociais. Ele teve uma interação incrível com a juventude, e todos os fenômenos adversos que nós tínhamos aqui, como chuvas, cheias, o Venâncio foi uma pessoa do povo durante 2 anos, por isso que esse inconformismo. Poderá haver alguma possibilidade, uma vez que, como o Luís mencionou, quer Manuel de Araújo, quer Venâncio Mondlane, de alguma forma estão um bocadinho, é como se estivessem um bocadinho ao lado da própria Renamo. Haverá possibilidade de haver um outro partido em que eles possam estar à frente? Se eles estiverem assim tão insatisfeitos com a própria Renamo? E lembro-me um pouco o caso quando foi de Afonso de Lacama e Raul Domingos também. Pode ser que sim, pode ser que sim. Nós temos um campo em aberto, mas quem conseguir catalisar e captar os anseios da juventude, que é a franquia que decide as eleições de Moçambique, possa ter êxito. Agora, esses dois políticos, sobretudo, também carregam consigo um pouco de mutações nos seus percursos. Nós sabemos todos aqui que ambos estiveram no MDM, por exemplo. O Venâncio, na primeira eleição, foi candidato pelo MDM para o município de Maputo, que aconteceu mais ou menos o mesmo cenário que este desta eleição. E Araújo foi autarca pelo MDM na cidade de Quilimane e depois voltou à Renamo, da qual tem sido deputado. Então, não encontrando espaço dentro desse partido, eu penso que nada obsta que eles investam numa aproximação com a juventude para explicarem aquilo que são as suas ideias sobre Moçambique. E, felizmente, esses dois fazem parte de uma geração que tem qualificações académicas e algumas na área de gestão. Luís Nachode, muito obrigada por esta conversa sobre esta, de alguma forma, o wishful thinking, como dizem os americanos, não é? Gostaria que acontecesse, que é a responsabilização e a criminalização da conduta, por assim dizer, de juízes do Conselho Constitucional por parte de Venâncio Mondlane, que, como tu disseste, se sente insatisfeito, não só por não sentir apoio do seu próprio partido e, de alguma forma, estar a atuar um pouco à margem do seu próprio partido ou daquilo que o seu partido gostaria, uma vez que ele acha que ganhou Maputo nas eleições locais. Muito obrigada, então.